Olá, colegas. Bom dia. Hoje nós viemos trazer uma informação que foi procedida ontem uma decisão do STJ, decorrente de uma ação de dezembro de 2023, ou seja, antes da nossa greve. Portanto, não foi uma decisão favorável, mas que eu queria tranquilizá-los, porque a ação importante, ela continua transcorrendo e versa sobre a nossa greve. E a greve continua firme e forte. Não há que se preocupar com a decisão de ontem, até porque o departamento jurídico já tomou todas as providências. Então, hoje é para tranquilizar todos. Nós continuamos na greve, a greve forte e com o mesmo pensamento. Unidos, nós somos fortes. Unidos, nós sairemos vencedores. Vocês não tenham dúvida. Por favor, doutor Francisco. Colegas, a gente monitorou a situação, a gente não teve perdas de adesão à greve, pelo contrário, nós tivemos mais adesão à greve, paradoxalmente, né? É necessário entender que tudo que o governo está fazendo de forma ilegal é mesmo para secar, para intimidar, para assustar. Tudo que for feito no mês de fevereiro só vai ter repercussão no contra-cheque de abril. A gente tem a perspectiva que a greve vai acabar muito antes disso. Estamos aqui em Brasília fazendo uma ampla articulação política, né, para tentar resolver essa questão da greve, resolver as resistências do governo com relação à greve e angariar simpatia política para a nossa causa. Estamos tendo grandes avanços nessa área. A ANMP está 24 horas dedicada a isso, em todos os campos onde a gente atua, a gente está falando da greve. Tá? A greve já saiu na mídia, o governo já reagiu, está fazendo fake news. Então, não é para esmorecer nesse momento. A gente tem plena noção do quão preocupante é a situação de corte de salário, de tudo, e estamos agindo justamente para a gente vencer essa questão que, na nossa opinião, é a principal ilegalidade do momento, que é o bloqueio das agendas, né? É ilegal fechar a agenda do perito. Então, estamos trabalhando também no mais curto possível resolver esse problema e depois resolver a greve. Contem conosco, estamos aqui o tempo todo e podem ficar tranquilos que o que houve dessa ação que o Argolo falou era uma ação de 2023 que antecedeu em muito a greve, né? E ela não tem impacto no movimento grevista atual, que continua legal. Doutor Samuel. Bom dia, colegas. Mais uma vez estamos aqui junto com o presidente Argolo, doutor Francisco, vice-presidente, e o nosso departamento jurídico, na busca da parte política e jurídica da solução das nossas problemáticas. É importante que as nossas bases se mantenham unidas, se mantenham coesas, cada vez conquistando mais adesão, porque a vitória está próxima. Não é difícil o caminho que estamos percorrendo, apesar de ser um pouco longínquo a decisão que já vem se postergando há vários dias, mas se aproxima o final e nós contamos com a adesão de todos. A ANMP não para no campo político e jurídico das suas ações. Paulo Vitor. Bom, perfeito. Como foi salientado, essa ação na qual houve uma decisão ontem, na noite de ontem, ela foi proposta em dezembro de 2023, em razão de sucessivas violações ao termo de acordo de 2022. Então, a associação de pronto, quando daquela época já provocou o STJ para que ele se manifestasse em relação a esses episódios de violação ao termo de acordo. Ao longo do ano de 2024, justamente por não ter existido um posicionamento definitivo da ministra relatora no momento em que a gente propôs, como esse pronunciamento e essa análise se delongou no tempo, a gente foi levando ao conhecimento da ministra outros fatos que foram ocorrendo e, como ocorre no meio jurídico, existe uma parte com a defesa dos seus argumentos, outra parte com a defesa dos seus outros argumentos e, com o devido respeito, nós discordamos do entendimento que foi adotado pela ministra, porque entendemos, sim,
que o acordo, quando homologado pelo STJ e alvo do trânsito em julgado, ou seja, quando revestido da proteção da coisa julgada, que talvez seja um dos institutos mais importantes dentro de um país, de uma nação, que é aquilo que está decidido e não pode ser alterado, nós entendemos que a sentença homologatória do STJ vale mais e se sobressai em relação à decisão e à avaliação de qualquer outro tribunal a respeito da matéria greve, porque o STJ, conforme decidido pelo STF, é o tribunal competente para se manifestar sobre esse assunto. Nós já adotamos as medidas recursais cabíveis, esperamos que a análise do recurso não leve tanto tempo, assim como levou a análise do processo principal, mas, de novo, esse não é o processo que trata sobre a nossa atual greve. Nossa atual greve está sendo decidida em um outro contexto dentro do próprio tribunal, do STJ, mas em um outro contexto. E, à luz do que nós temos trabalhado em relação aos elementos de segurança e de cautela do movimento, esperamos que em breve exista uma decisão positiva justamente em relação aos pontos que foram levantados, especialmente em relação ao bloqueio ilegal e arbitrário das agendas de atendimento dos peritos médicos federais. Então, colegas, firme na greve, continuamos, tá? Está surtindo efeito, está tendo impacto e assim esperamos a continuidade do movimento e uma solução de pronto dessa greve. É essa a nossa expectativa. Até mais. Até mais.